Current Progress. Então, hoje, 15 de agosto de 2025, na frequência do 1544 da semente magnética amarela, hoje, 20 horas e 22 minutos, muitas coisas boas acontecendo, graças a Deus. Sim, nós estamos a abrir nossa live Ressonante Encantada. Hoje aconteceu um tanto de situações que eu era para abrir 19 horas, mas estava fazendo um serviço lá na comunidade espiritual, no alto, pendurado a 7 metros de altura. Aí tive que voltar, tomar um banho e aqui está chovendo torrencialmente. Oficialmente, assim, os caminhos estavam fechados, então, hasta para ir e para voltar realmente deu problema. Aí hoje também é um dia mais do que especial, que é o dia da Ascensão de Mãe Maria, né? Também hoje é o dia do aniversário do mestre Mikao Usui, o mestre Reiki, né? É uma data bem especial, que por sinal ele é uma semente planetária. E bom, e hoje nós estamos nesse presente aqui que também é o aniversário de 52 anos de Elis. Hoje era para ter essa live aqui cheia de pessoas, mas tem algumas mães que iam começar às 19 horas, mas já sabendo que às vezes se expande um pouco mais, elas pediram a licença. E outra coisa que aconteceu, o Zoom aqui não quis cooperar e ele está fazendo essa live como um meeting de 40 minutos. Não sei por quê, porque o pagamento automático, alguma coisa aconteceu que surpresa, surpresita. Coisa do macaco. Eu estou sentindo ainda a energia do macaco completamente na vida. Mas bom, vamos começar aqui, tá bom? Porque realmente hoje vai ser. Na verdade, eu pedi para fazer essas lives muito mais rápidos, porque estavam sendo 3, 4, 5 horas. Não dá, é muito tempo até para mim estar aqui conversando, ouvindo as pessoas falar e tudo. Precisa ser mais rápido. Olha só o que aconteceu. 40 minutos. Agora tem. Pedi. Pedi, obtereis. A semente bem manifestada agora. Então, vamos começar como sempre começamos, pedindo a licença, tá? E fazendo a prece às 7 direções galácticas para ganhar temporalidade. Sou eu que vou fazer. Já somos três aqui. Talvez entre mais um e mais outra mais. E bom. Agradecendo ao poder superior, ao amor que é semente, ao selo Kan, que em sua sabedoria traz o tom autoexistente, o tom 4, número 4, também no nome Kan, que também traz a frequência do amarelo Kan. Então hoje nós estamos nessa frequência da semente divina e sagrada, em todo o seu potencial incrivelmente poderoso, divino e sagrado, com toda a sua energia, com todas as possibilidades. O poder do nada e do todo está contido nessa semente. E eu peço licença, com toda honra, com todo amor e carinho, a Kan, a esta semente sagrada, que possa vir se manifestar aqui, trazer a sua sabedoria, trazer o tudo o que ela tiver para entregar aquí, simplemente en este presente, en este amor, de estas lives resonantes encantadas, que possa se manifestar su sabiduría. Y así es. Y en este mismo presente, eu chamo e agradeço a prece das 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra na aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte à noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme na ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que frutemos os frutos do ser planetário.
desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que sejamos a paz na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo e todos se reconheçam como luz de amor mútuo. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Ayum Hunapku Eva Maya Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica já está aqui. Assim é. Bom, divinas e sagradas, sejam bem-vindas. E nesse momento nós vamos abrir a primeira rodada que nos toca, que é a simples apresentação de cada uma, que possam falar sobre o seu ser e seu servir, como vocês vivem sua vida, como vocês conseguem manifestar a sabedoria de seu ser, tá? Essa apresentação, ela deve ser realmente rápida, porque nós temos pouco tempo, temos 40 minutos para fazer toda a alquimia, então aí nós vamos ter que ser mais rápidos. Então, podem se apresentar sucintamente. Eu vou abrir aqui o arquivo para poder colocar o mantra aqui, sim? Mas enquanto isso, por favor, Elis pode falar, que eu vou aqui abrindo o arquivo. E aí, pronto, e aí a gente se conversa. Tá bom? Bem-vindas. Elis, tu estás aí? Tô aqui sim. É que eu Aniversário. estava abrindo aqui. Então, eu sou a Elis, né? Sou uma mulher indígena em retomada, né? Sou professora, mãe, esposa. Descobri, na realidade, a questão das 13 luas eu já tinha uma certa noção, mas o Sincronário da Paz eu realmente conheci durante a pandemia e desde então eu tenho estudado. Ainda não consegui 100%, né, adaptar minha vida, mas estou nessa luta, estou correndo atrás. Muito bem. Que bom. E conta que você hoje está de aniversário, é? Tô sim, estou fazendo aniversário hoje, apagando velhinhas. Sabe o que significa o seu aniversário fazer hoje? Ah, Não, que a senhora está completando 52 anos, não é? 52. A senhora está completando um castelo nas nações ancestrais. Quando a pessoa cumpre 52 anos, já é honrada como um ancestro, como um homem, Ah, mulher de sabedoria. Já ele toma um outro lugar, outro posicionamento dentro da aldeia, porque ele completa um ciclo, e você está completando um ciclo galáctico, donde se nós uhum. pegamos, nós passamos cada ano por uma vibração, por um ano que a gente vai passando pela família terrestre. Então, nós passamos pela nossa família terrestre, que são quatro selos, sim? O céu é semente, lua, mago e tormenta pelos 13 tons. Você, nesse momento, o ano passado, você fechou e nesse momento você está abrindo de novo um ciclo. Ou seja, somente que você acaba de completar ontem, você fez, completou todo um pulsar galáctico na sua vida. Então você fechou um ciclo e você está abrindo um novo ciclo que ele muda totalmente a vida. Eu falo porque eu faço as leituras dos mapas astrais, não? Eu trabalho com isso e é dito e feito. A vida muda totalmente. Vai ver que a sua vida ela vai fazer grandes giros nesse momento. E giros para bem. Assim, vai depender da pessoa como ela se orienta, mas é uma bênção.
E hoje, mais hoje, eu lhe falo que é uma data que realmente é primorosa, porque a senhora nasceu em uma data, dia da Ascensão de Mãe Maria, de ascensão, não é morte, não é passagem, é Uhum, ascensão, uhum, é o lugar dela, não? E também dia do mestre Mikao Usui, também aniversário dele, então um dia que é algo a mais. E uhum, estar hoje, sincronicamente, estarmos iniciando essa onda encantada nesse Kim é algo a mais. Porque já começa com um pulsar de bênçãos, de altas. E também hoje está iniciando a Quaresma de São Miguel. Também. Veja eh, quantas energias no dia de hoje estão sendo intensificadas, né? Então, está uhum, fazendo aniversário em um bom presente, viu? Em um bom exato. presente mesmo. Abençoado, viu? Deixa Uhum. eu ver aqui, eu quero. Ai, tá. Estou tentando abrir o arquivo para poder projetar o... Se ele abriu aqui? Ainda não. ¿Sabe dizer como é o mantra King? Conhece? Se garante na firma L. A ver, está abrindo aqui. Ah, Hoje a gente tem que ser rápido aí. Ajuda o computador que hoje está acontecendo muitas coisas estranhas no dia de hoje. Mas a gente com sabedoria, paciência e amor, a gente consegue dar a volta à vida. Hum. Tum, tum. Aí demora, esse arquivo que ele, às vezes é bem pesadinho. Bom. Elis, ¿tú lembra como é o mantra King? ¿Tens aí? Bem-vinda, Roberta. Perdão a todos, viu? Diz, De cor? Ai, lembro não. perdão. Tranquila, não se preocupe, não. Não, não está obrigada. Ah, não. Ixi, Maria, aperta o botão errado na hora errada. Perdão que eu cheguei agora há pouco, não é? Também. Aí não está no meus planos ser assim, mas foi. Eu tenho um mantra aqui no celular. Enquanto você abre aí. Pronto, abriu. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela. Pronto, Liz. Aí você vai poder ler um mantra aqui. Hum. Porque somos pouquinhos hoje. Ah, não. Pronto. 1544. Ai. Tem a live que não sei. Eu recomendo vocês assistirem essa live que hoje publiquei. Aí mandei todos os links dessa onda encantada. E essa live que eu fiz, o 144 do 1544 é uma live altíssima, de altíssima informação. Pode ler, minha querida Elis. Ixi, eu acho que eu não enxergo. Unifico com o fim de focalizar, atraindo a percepção, selo
É isso mesmo? Eu não estou enxergando direito. Ah, consegui. Unifico com o fim de focalizar, atraindo a percepção. Selo a entrada do florescimento com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Conseguimos, viu, Elis? É essa mesmo. É bom quando vai ler, sempre eu vejo assim, 1544, semente magnética amarela. Pronto, e aí vai, unifico com o fim de focalizar e segue, tá? Uhum, Só um bom conselho que é donde traz a referência, não? E mais porque o número 144 são 144 mil eleitos. É onde uhum, é um ponto de convergência onde a gente faz a mudança. Se falava, as profecias falavam que precisava ter 144 mil consciências despertas no 21 de dezembro de 2012 para poder fazer um ponto de mudança. Se não se chegasse a esse ponto de mudança, planetariamente ainda não chegaria a fazer uma frequência. E naquele dia, que eu fui chamado pela espiritualidade a fazer um evento de 3 dias, o pessoal da Diksha, lá da Índia, eles também estão conectados com essa profecia. E eles tinham um mapeamento de consciências expertas. E eu lembro que a gente estava conectado, estava abrindo aqui, onde eu moro, em João Pessoa, não? Que é o portal o ponto mais oriental de toda a América. De todas as Américas, onde eu moro, é o portal. É mais que qualquer ponto das Américas, é exatamente onde o sol nasce primeiro em todas as Américas. E fazendo a ponte. E aí eu lembro que naquele dia eram 163 mil consciências despertas. Ou seja, era já uma alegria. Mas o 144 sempre é o poder de 12 vezes 12. Então, tem códigos que são muito sagrados. Às vezes, só dizendo um número, para quem conhece os números, eles são códigos, que eles abrem portas. Então, é bom saber, não, que tem números que são particulares, e o seu número é um número desses particulares, que los chamam, evocam uma frequência de altíssimo grau. Tá bom? E esse é o altíssimo grau que nós estamos aqui a una encantada semente. Tá, mas eu vou ir passando aqui para poder ir se apresentando. Nós temos o começo e o fim. É interessante, acho que temos as pessoas que não são portadas de ativação galáctica, não é? Nessa onda. É isso mesmo, não? Maravilha, vamos lá. Eu vou ir lendo assim rapidamente para ir ativando. Serpente lunar vermelha, na verdade 15145, serpente lunar vermelha. Polarizo com o fim de sobreviver, estabilizando o instinto. Selo o armazém da força vital, com um tom lunar do desafio, eu sou guiado pelo poder da navegação. 146. Enlazador de mundos elétrico branco, activo com o fim de igualar, vinculando a oportunidade. Selo o armazém da morte com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder do coração. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Ó, só falta o tom lunar, não? Está conosco para fazer. Kim 147, mão autoexistente azul, defino com o fim de conhecer, medindo a cura, selo o armazém da realização com tom autoexistente da forma, eu sou guiado pelo poder da abundância. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Kim 148, minha filhota Maria Isabel. Estrela harmónica amarela, potencializo com o fim de embelezar, comandando a arte. Selo armazém da elegância com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da inteligência. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. 1549, lua rítmica vermelha. Organizo com o fim de purificar equilibrando o fluxo. Sendo o processo da água universal com tom rítmico da igualdade, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. 15150, cachorro ressonante branco, canalizo com o fim de amar, inspirando lealdade. Selo o processo do coração, com tom ressonante de harmonização.
Eu sou guiado pelo poder do Espírito. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. 1551, esse serelepe, viu? Que açucrinou toda a onda encantada e ainda está açucrinando agora. Um macaco galáctico azul harmoniza com o fim de brincar, modelando a ilusão, selo procede magia com um tom galáctico de integridade. Eu sou guiado pelo poder da visão, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Kim 152, humano solar amarelo, pulso, com o fim de influenciar, realizando sabedoria, selo processo do livre-arbítrio com tom solar de intenção. Eu sou guiado pelo poder da elegância, sou um portal da ativação galáctica, entra por mim. 1553, caminhante do céu planetário vermelho, aperfeiçoou com o fim de explorar, produzindo a vigilância, selo a saída do espaço com tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder do nascimento, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. 1554, mago espectral branco, dissolvo com o fim de encantar, libertando a receptividade, selo a saída da intemporalidade com tom espectral da liberação. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. E agora, finalmente, passo a palavra para Mari Costas. Bem-vinda, Mari. Olá, olá, olá. É, eu sou a Mari, conheci a Lei do Tempo em 2020, na pandemia, e desde então eu comecei a seguir os selos, seguir a fazer as ativações. Eu tenho, na época, existe uma rede social chamada Clubhouse, que era uma rede só de áudio. E eu fazia ativação diária lá todos os dias durante mais de um ano. E eu tenho um grupo que eu faço ativação também, que eu faço a leitura do Kim todos os dias. Além disso, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e eu criei um método de atendimento para as minhas terapias usando as ondas encantadas. Então, eu tô bem mergulhada, assim, na lei do tempo, mas eu ainda não passei para o sincronotron nem intelecto, não. Mas eu sigo a lei do tempo diariamente. Mara, E a leitura, que maravilha. e a leitura, né, do mantra Kim de hoje, Águia Cristal, do mantra Kim do meu Kim, né? Águia Cristal Azul, Kim 155. Dedico-me com o fim de criar, universalizando a mente, selo a saída da visão, com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiada pelo poder da realização. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Graças a Deus, ela pelo menos ainda é portal de ativação galáctica, né? Maravilha. É. Vou te ouvir mais, viu? Daqui a pouquinho eu vou te passar a palavra para tu florir mais todo esse trabalho que essa águia cristal é algo a mais mesmo. Bem especial, adoro as águias. E, Roberta, agora é contigo. Boa noite, eu sou a Roberta, Kim 156, Guerreiro Cósmico Amarelo. Persevero com o fim de questionar, transcendendo a intrepidez, selo a entrada da inteligência com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder do fogo universal. É, eu me conectei a primeira vez com o meu Kim em meados de 2012, 2013. Achei legal, guerreiro cósmico, né? Senti assim que tinha alguma coisa ali, mas não no momento não me aprofundei, não conectei. E, e aí quando foi em 2022, eu estava na Bahia, na Ecovila que eu morava, teve um festival Novo Tempo na entrada da Lua Harmônica. E eu não participei do festival, mas eu estava ali na Ecovila, né? Então todo mundo falando e aquela informação surgindo, né? Então eu fui ver de novo o meu Kim e perguntei para uma das pessoas como que eu me conectava a essa informação mais profunda, assim, ela falou, ah,
faz o teu poema aqui todo dia, na tua prática, vai invocando isso, né? E aí eu fiz, comecei a fazer, né? Desde então, eu faço esse poema aqui nas minhas práticas e assim eu fui incorporando, né? Isso e cada vez mais no meu dia a dia. Eu sou professora de yoga, trabalho com numerologia tântrica, sou muito ligada aos números também, então toda essa coisa dos números me chamou muita atenção. Trabalho com terapias corporais, desenvolvo um projeto de sustentabilidade numa escola de educação infantil. Acho que está tudo conectado, né? A Terra e nós somos todos um, então sempre cuidando, procurando cuidar do bem-estar, tanto do planeta quanto de nós, seres humanos. Acho que é isso. Maravilha. E ainda guiada pelo Sol Cósmico, não? Uhum. Adoro. É. Maravilha, Roberta. E vou passar a voz agora para Paloma, tá? A gente fez uma corre rápido aqui, apresentamos já todos os 15. E agora é contigo, Palomita. Fala sobre tu, quem és, isso é só para apresentar, tá? Daqui a pouco já passamos para a segunda rodada, que nossa live será de 40 minutos. Que o Zoom deu uma surpresa a mim, em nós. Oi, boa noite. Eu sou Paloma, estrela harmônica amarela. Eu trabalho atualmente com pessoas vendo imóveis, mas é só um canal, né? Tá muito ligado ao propósito de cultivar e conduzir boas experiências, né? E é isso. E como tu conheceu a lei do tempo? Como eu conheci a Lei do Tempo, foi um pouco antes da pandemia, através do Instagram. Aí aquilo já plantou a sementinha, aí foi crescendo, crescendo. E aí eu tô nesse caminho aí, nessa onda, né? No vai e volta, na presença, na matriz, na presença, na matriz. E é isso. Maravilha. Pronto, é assim mesmo que funciona. Eu tenho minha filha menorzinha, não, menorzinha que vai fazer 15 anos agora. É uma estrela harmônica também, igual que tu. Maravilhosa ela. Somos boas pessoas. É, totalmente. Tá bom. Bom, então vamos passar para a segunda rodada, sim, né? Tem que aproveitar o tempo. Eu gostei porque eu sabia que a onda encantada semente ia me trazer atenção pleno rápido, né? Então, Elis, eu vou passar a palavra para ti de novo, sim, para que em si tu puedas perceber, dizer, não sei se já tens mais ou menos uma percepção do que é essa onda encantada da semente. O que é e o que é ser semente magnética? Ou seja, tem, vixe, 10 minutos ainda? Oh, valga-me Deus. É, lo que es ser esa semente magnética, sí, y que lo que tú ves que tem pros, que tem contras, las dificultades, contras no, as dificultades, né? Porque não tem contra, pode ter dificuldades, não tem algumas coisas para a gente melhorar. Palavra sua, em que te meti. Então, quando a gente fala em semente, a gente já pensa logo em nascimento, ou renascer, ou recomeço, e é isso que me vem à mente, né? Que me passa, é exatamente isso, esse recomeço. E talvez ligado ao número 144, que a gente lembra dos 144 mil, talvez seja exatamente isso, né? O abrir de portas, o mostrar o caminho. E eu sempre tive isso para mim. Às vezes eu falava, né? Qual o meu propósito? O que que eu estou fazendo aqui nessa vida? Eu sempre tive isso para mim. O que que eu estou fazendo, né? Durante um bom tempo da minha vida, quase 30 anos, eu servi em uma determinada religião, né? E que me aprisionou bastante,
Assim, lógico, você aprende muita coisa boa, mas me aprisionou bastante e me afastou bastante da minha essência. E com o tempo, aquilo foi me fazendo um mal de um tanto que eu precisava me afastar e voltar para dentro, a ser eu de novo, quem eu sou, né? E eu acho que talvez essa união desse 144 com essa semente, talvez eu esteja voltando para minha verdadeira essência, porque eu realmente sou, né? Sei lá, eu pelo menos penso assim, eu prefiro pensar assim. E talvez os desafios, eu vejo desafios mais em mim mesma do que talvez em qualquer ou fora de mim, né? Mas essa autodescoberta, esse voltar para dentro, né? Talvez aí seja o para dentro que esbanja, né, para fora, que reflete para fora. Talvez seja mais ou menos isso. Para mim, por enquanto, é tudo encantamento. É, Tuas palavras eu vou acompanhar um pouquinho, não vou falar aqui, sim. Essa da busca constante do propósito, porque o tom magnético é o propósito, não? Então realmente acontece isso, não? O ser sempre está nessa busca. E a semente também tem essa questão da doação. Eu vejo a semente como a imagem, para mim, eu lembro na logo que eu já vi de um centro espírita, que era a imagem de São Francisco de Assis, que era exatamente a semente, o selo da semente. Então, ela, para mim, é totalmente São Francisco, assim, se entregando. Por exemplo, hoje por que eu demorei? Porque eu fui fazer caridade. Não foi a ganhar dinheiro, nada. Eu fui auxiliar, fazer um serviço de auxiliar dentro da comunidade espiritual onde eu moro, não? E me desloquei para lá para fazer todo esse serviço, tudo. Somente que ele foi demais na questão de horário, não? Então, eu, lamentavelmente, prejudiquei de estar aqui. Então, isso naturalmente às vezes acontece com a semente, porque a semente tem essa questão também do foco, mas tem uma questão bem boa que é a doação, mas é a atenção, não é? Na verdade, a criança, como a senhora falou, a senhora que se doou, a senhora, foi a senhora, não foi a religião, a religião não tem nada, não tem culpa. O serviço, onde eu fui fazer, não tem culpa nenhuma. Quem escolhe ou deixa de escolher sou eu. Foi eu que me atrasei. Fui eu que dei prioridade lá em vez de dar prioridade aqui. Fui eu. É uma escolha que eu poderia haber tomado, não? Embora que eu queria também dar conta desse serviço porque tem algo a mais para mim, não? Nesse campo, né? Mas isso é interessante, não? Como a própria semente que ela tem esse coração aberto para se doar, né? E eu penso que a grande maioria daqui é todo mundo mãe, né? Que a semente é... A senhora tem filho? Tem quanto? Quatro. Quatro, ó, can, tinha que ser quatro, totalmente. Eu sou semente no meu crono psi crono, na verdade, não? Eu também tenho quatro filhos, né? Então, a semente, ela volta para semear mesmo. É. Benção a Deus. Bom, quer falar mais alguma coisa? Nós temos 5 minutos aqui, eu vou ter que fechar e abrir outra sala, não? Porque parece que vamos ter que ficar nessa brincadeira agora. Mas ya estamos ganando una boa temporada. Y a Tati está queriendo entrar, mas parece que entra y cae tu tiempo, ¿no es? Mas, fale mais alguma coisa, Liz. Ah, então, aí você falou de São Francisco, e olha aqui, eu amo os bichinhos, ó. O meu marido fica muito bravo, porque é um aqui, a outra, a cachorrinha tá deitada ali embaixo, e tem uma caixa de papelão ali na frente do quarto com um grande dormindo. Por mim, eu ficava todos em volta de mim, meu É, coração é mole pra isso. é. E sabedoria, não é? Uhum. Existe uma sabedoria nos animais, não é? Muitas vezes, a ver quanto tempo tenho, pronto. Eu lembro, eu viajo, levo grupos para diferentes lugares do mundo, não? Los lugares sagrados, não? A jornada sagrada Imperio Inca, não? E eu caminho com taitas, com os abuelos, tudo.
E uma vez perguntei ao grande chefe, o Taita Freddy, lá do Peru, e fiz uma pergunta bem simples. Taita, como foi dentro da cosmologia assim andina? Como foi que tudo começou? Eu fiz essa pergunta, né? E ele, ele entendeu de uma maneira a minha pergunta que ele falou assim, disse, oh, no começo, disse, é como que a gente sabia que os animais, eles tinham todo conhecimento e a gente esqueceu de que eles têm toda a sabedoria, que eles são a própria natureza e que está tudo neles. É só observar, mas nós estamos voltando a prestar atenção à natureza. Não foi a pergunta que eu perguntei, mas ele me trouxe isso, não? Como que a chave, claro que a chave é na natureza, não? Mas ele trouxe essa sabedoria de olhar para os animais, que eles já têm toda a informação, e eles estão passando toda a informação todo o tempo. E a gente está aprendendo ainda. Está aprendendo a amar, está aprendendo a cuidar, está aprendendo todos os aspectos da natureza, está aprendendo. Ah, já dije, olha só. Boa, gostei. Não foi bem o que eu perguntei, mas ficou bom. Bom, eu para não para a próxima pessoa que vai falar, vamos fechar ele aqui. Na verdade, eu vou abrir já o outro link e eu vou passar lá no grupo e a gente vai entrando. Tá bom? O- Ok. Quer falar alguma coisa? Pode ir falando, viu? Se quiser, que eu aqui já vou. Ah, já. Tá certo. Então vou fechar e vamos abrir de novo, tá? Até breve. Bom, continuando aqui com a gravação, a Elis me estava dizendo assim, era bom uma sugestão de livros, não? Uhum. Para aprender sobre si mesmo. O livro mais sagrado de todos, sabe qual é? A A, Bíblia? a vida. Ah, A vida. A gente precisa aprender a ler a vida. Na vida tem tudo que a gente precisa. uhum. Aí, para ler a vida, a gente precisa respirar e examinar, observar, prestar atenção. Porque tudo, eu penso que vem de prestar atenção, de olhar o que é. E é interessante que essa pergunta foi boa e esse clareamento que estou trazendo tem tudo a ver com essa onda encantada, que dá semente, que dá atenção plena. Né? Porque eu vejo assim, a gente é consciência, somos seres, somos consciências que somos eternas, por assim dizer, né? Porque a gente vem da fonte e a fonte retorna, ou somos a própria fonte dentro dos estudos. O que faz a diferença é se tornar presente, não? A atenção plena do ser. Está presente. Então a gente vem para aqui, para essas experiências encarnatórias, para aprender e colocar em prática as aprendizagens. Então, como eu posso aprender? Prestando atenção. Já existem muitos livros, muitíssimos de tudo. Mas, se eu vou examinar toda essa informação, ela vem de um ponto, que é do quantum, do todo. Então, eu sou o todo. Então, existem as informações, um ponto onde se podem acessar essas informações, porque elas estão abertas para todos nós. E dentro de cada um de nós existe um mestre de si. Então, como que tudo já está dentro da gente. É como não? Tudo já está dentro da gente. Mas estamos acostumados a olhar muito para fora.
E isso que a gente já vem encarnando há muitas encarnações, já temos muitas experiências vivenciadas. Existem, eu, por exemplo, nessa própria encarnação, eu já me encontrei muitas vezes reproduzindo coisas, maneiras, jeitos que eram de um campo da cultura social. Eu estava involucrado, eu nasci na Argentina, depois, aos 23 anos, vim para aqui. Então, está inserido, o ser está inserido dentro da cultura. Então, segue padrões culturais, segue até padrões sexuais, não? Hasta como se comportar em um ato sexual, por exemplo. Porque tem que ser macho, porque tem que ser assim, assá, assá. E de repente, ou padrões espirituais, ou padrões religiosos, tantas situações. E eu fui descobrindo que de repente eu fui descobrindo que naturalmente eu sabia como era depois de reproduzir muitas coisas do mundo, porque estava dentro da cultura, mas não fazia sentido o conteúdo da cultura, mas estava dentro de mim. A sensibilidade estava dentro de mim como deveria ser, era como natural do ser. Isso é natural do ser, mas socialmente não é natural. Culturalmente isso não é natural. Culturalmente natural é ser assim. É o que está à moda. O que está à moda é naturalmente cultural. Não, não é assim. O natural é o ser. O natural é você ter o carinho pelo gato. Você não está com um gato aí porque está à moda ter um gato. Porque ele faz ter um gato socialmente boa ou não sei o quê. Não, porque você tem um afeto com a natureza. Le faz bem, o gatinho fica bem. Fora que tá mais. Mas num desenvolvimento de estudar-me e de repente eu ir em busca de livros ou de estudos, eu fui descobrindo esse, que viagem! Eu já sabia isso, eu fazia isso, mas eu deixei de fazer. Eu sentia que era assim, mas ficava com vergonha de ser assim. Que viagem! E aí eu vou descobrindo no decorrer da vida o quanto naturalmente, se eu fosse mais natural, era o que era para fazer, era o que é para ser. Se eu sentisse mais o meu coração, se eu sentisse mais meu ser, era muito mais fácil. Somente que sentir o seu ser na sociedade, aí talvez não se torna tão fácil. Aí vem o estudo histórico. Por quê? Por que as manipulações com as mulheres? Por quê? Aí eu não vai estudar, né? Consciencialmente a mulher, o protótipo, equipamento, que vai assim, a mulher, vou colocar assim, não se iludem, tá? Porque vocês, todos nós aqui somos consciências. Eu estou num equipamento, num corpo físico masculino, somente. E vocês estão em um equipamento físico feminino, somente. Mas a consciência é uma só. Só que estamos passando por essas experiências. Mas o equipamento feminino é incrivelmente maravilhoso. E eu vou começar simplesmente que por um dos pontos que para mim é portal. Primeiro que é a nave, não? É a nave porque trazemos de uma dimensão para outra dimensão. É a nave mãe, mulher. Mas fala-se que o amor, a experiência, o sentimento mais próximo que se pode dizer dos espíritos de luz que tem o sentimento mais próximo de um espírito de luz, de pura e plena luz, é o sentimento que tem uma mãe com seus filhos. E esse sentimento só a mulher pode ter. O homem não alcança esse lugar. Então é uma experiência e tanto.
E fora de que aí se vai estudar muito mais, vai ver tudo aí e você temos uma sociedade totalmente contrária, fazendo guerras idiotas sem sentido nenhum por um poder besta que não, de poder não tem nada. É só pura e plena ilusão. Mas tudo se resolveria se a pessoa simplesmente respirasse e olhasse para si mesma, olhasse para o seu coração, olhasse para a sua simplicidade. Porque a guerra é feita por menino buchudo, como a gente fala aqui no Nordeste. Só menino buchudo, que acha que tem tudo e não tem nada. E isso era simplesmente olhar para o coração da pessoa. Então, às vezes, a gente se perde muito em livros, quando a pessoa tem que olhar mais para si. Mas tem livros que são bem bons. Particularmente, eu busco as consciências mais altas. E nas minhas peias universais, quando eu dije, pronto, eu quero parar de perder tempo, disse, quem é a consciência mais alta que passa aqui na Terra? E aí, para além das religiões, não? O Cristo Jesus dentro do campo, porque nos terreiros de Umbanda eu encontrava o Cristo Jesus, nos espíritos de luz era o Cristo Jesus, nas consciências, nos estudos das grandes fraternidades, todo o Divino Mestre está certo. Então, é por aí que eu vou. Vamos ver na prática, não é? E ver na prática, né? E o que todos os mestres falam, unânime, é conhece-te a ti mesmo. Então, se conhece-te a ti mesmo, pode ter livros, mas os livros vão lhe levar para a prática de si, de olhar para si, né? De olhar para si. Pronto. Eu estudo o Quinto Evangelho, a Mensagem do Cristo, pelo apóstolo Tomé, os Evangelhos apócrifos, estudá-los profundamente, né? Eu gosto desses estudos assim. Eu gosto um tanto de estudos mesmo. Mas viajar, conhecer outras culturas, que são outros programas. Eu nasci na Argentina, moro no Brasil, vou para o Peru, vou para a Índia, vou para a Europa, vou para de repente lugares assim. E aí a cultura, eu só vejo programações de Matrix. E eu, uau. E aí, filho, tá vendo como funciona? Eu, nesse momento, estou em João Pessoa, na Paraíba, no portal onde o sol nasce primeiro. Aqui, daqui a pouco. Nasce, tá? Então, pronto. Mas, é, vamos fazer assim. Eu vou dar a palavra para cada um, mas também falar qual, já que Elis pediu um livro, qual o livro que cada um falaria? E aí, Elis, qual o teu livro? Ó, nossa, são tantos livros bons que existem no mundo, mas tem um livro francês que eu gosto muito. Todo ano eu leio para minha turma, né? E talvez tenha até muito a ver com o que a gente está falando. Olha que impressionante. É o meu livro de cabeceira. É O Menino do Dedo Verde. É, linda. É inacreditável, né, como as coisas casam. Mas quando as pessoas sempre perguntam qual livro você sugeria para alguém, eu sempre falo do Menino do Dedo Verde, né? E todo ano eu leio para minha turma. E no final, todo ano eu choro quando eu vou terminar o livro. E para mim é o meu livro assim de cabeceira, o meu preferido de toda a vida.
é O Menino do Dedo Verde. Eu sugiro, eu acho que tinha que ser obrigatório a leitura para todo mundo, para ver com os olhos do Tistu como o mundo realmente deveria ser, né? Com aqueles olhos puros que ele tinha, né? Que veio realmente para transformar o mundo. Ele era um menino semente, ele veio para transformar o mundo. Totalmente, a ver, ¿no? O 1544 falando desse livro, né? Tudo a ver, Aham, né? Uno olha assim e diz, tudo a ver, não? É o jardim aham. perfeito, não? Totalmente, viu? Gostei, Elis. Boa. E aí, Paloma? A ver se finalmente passamos o ciclo harmônico. Eu ia pedir também, sabe o quê? Que eu estou instigada esses dias a me aprofundar, saber sobre essa questão dos poderes abusivos e abusados. Aí eu pesquisei algumas coisas, mas eu ainda não cheguei no caminho. Se vocês puderem me dar um. O, fala que, no caso da semente, não é? Paloma, não é? Que tu está perguntando, não é? A semente são quatro poderes, são dois poderes abusivos e abusados, não? Eh, que son exactamente noche, semente, serpente y enlazador de mundos, ¿tá? O enlazador de mundos es el poder da morte, né? Então, é um poder, é uma mentira falada, que existe a morte, ¿no? En un campo, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Que tú estás falando, Sim. ¿no? Vou começar de trás para Eu, frente. na verdade, assim, na verdade, assim, é isso que eu quero saber, na verdade, entendeu? Pronto, tá? Essa pergunta, ¿no? Assim, vê se eu consigo te responder, tá bom? É isso mesmo, é? Uhum, Que tu quer que tá fale? bom, sim. Então, Se, a morte, o enlaçador de mundos, é um desses poderes que, pela manipulação, dizendo como que morreu e acabou. E isso é uma ilusão, porque na verdade o corpo físico é só uma experiência do corpo físico. Nós somos consciências eternas, sim? Só que a consciência se eterniza quando ela desperta. Ela desperta, ela consegue se eternizar porque ela se torna um só. Enquanto isso, a consciência ainda vai e volta. Porém, nesse plano dimensional, morreu, diz que acabou tudo. E não funciona bem assim. Nós temos continuidade. Eu moro numa comunidade espiritual com os espíritos. Todos sábado, amanhã, a gente tem um médium, aí nós trabalhamos juntos. Hoje está tendo atendimento com outro médico espiritual e assim por diante. Ou seja, o plano de lá e o plano de cá cada vez está mais junto. E nesse tempo que nós estamos, tudo isso vai acabar porque não tem mais, já é aqui e lá, constante comunicação. Então, esse poder, é, a- eu não sei se é abusivo ou abusado, não? É um dos poderes, amor. Outros poderes, a questão do sexo, é a serpente. A serpente é o pecado original. É uma das informações que também foram manipuladas, porque exatamente aí também é o grande poder. Aí vem um estudo da própria serpente, da própria Kundalini, A Roberta, não sei se ela trabalha dentro desse campo, não? Desse campo sagrado, que é o potencial dos potenciais, dos grandes mestres da luz. Eu vejo o casamento sagrado como uma das experiências. Por exemplo, se eu olho assim, nesse momento, o planeta que está tendo guerras, quando duas consciências se encontram, consciências individuais íntegras em si, se encontram e se relacionam, a magnitude do campo que pode ser criado, isso tem estudos do William Reich,
que ele criava as câmaras orgânicas e direcionava toda essa energia para pessoas que estavam passando processos de câncer e curava. Então, existe um estudo fino e sagradíssimo do quantum dessa energia que é sagrada, mas aí foi manipulada e colocada pecaminosa e foi colocada do diabo. Quando nas A histórias partir, das a igrejas, partir da. Isso. nós encontramos inúmeras igrejas antigas, católicas, donde se encontran fetos, inúmeros, inúmeros fetos que eran da procriação, que era feito dentro, todo em sigilo, em segredo, e da igreja para fora era o pecado. Então, tem um tanto de, lamentavelmente, tem um tanto de histórias bem escuras, bem trevicas, né? Então, isso também é uma das manipulações que foram feitas, né? Porque não era, se o ato sexual, o respeito, não? Porque o amor é o respeito, ter respeito, se respeitar, respeitar o outro, ao ponto que o respeito se entende como amor em ação. Quando não se tem respeito, não se tem amor. Se alguém faltar com respeito em qualquer relacionamento, o melhor é você, tchau. Se algum homem faltar com respeito à senhora, tchau. É melhor terminar, porque não tem amor. Então, aí tem os processos que aconteceram na manipulação da serpente, sim? Aí vem os processos da semente, que o processo da semente conta essa história exatamente dos padres ou daqueles seres que colocavam-se assim como que só eles tinham um poder, só eles que podiam falar com Deus, só eles. E não, todo mundo é centelha divina, todo mundo é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Todos nós somos irmãos. E quando digo todos nós, somos todos nós. O pior assassino, o pior ignorante que nesse momento está fazendo guerra no mundo todo, está destruindo a natureza e tudo, é meu irmão. Ele é meu irmão. E ainda mais, é meu irmão querido. Ele é meu irmão querido. E assim tem que ser. Então, aí vem a manipulação, achando-se que um é superior ao outro. E aí, essa manipulação da semente, do campo da semente. E a outra manipulação da noite que também se pode entender como os princípios, tanto da intuição, de que só alguns podiam ser visionários, só algum podia ver, como da própria abundância também, de poder ter. Não só existe uma casta que pode ter, a outra não. A outra tem que ser sempre mendigo e outros não. Ou alguns só uns podem ver e outros não veem. Nada. Feche os olhos, se conecte com o seu divino, que você se encontra com ele. Isso é o que tem que ser educado, isso que tem que ser ensinado, né? Mas ainda estamos nesses outros tempos necessários para poder fazer mudança. Ou seja, é necessário as trevas e esses processos de manipulações para que a consciência venha se manifestar. Por isso que a gente diz que é necessário que perfeito, porque esse processo educacional que nós todos como consciência vamos passando. Deu para clarear? Respondi, Muito. tá? Agora, qual é o seu Uhum, livro? Que a eles bastante. quer saber. Os quatro poderes abusivos e abusados. Aí você falou de quatro selos, não foi? Sim, O são os Laçador de quatro. Mundos, a Semente, a Serpente. E à noite?
e a noite. É, são os quatro. Saturno e Aí, Júpiter. assim, com relação ao livro, sobre, sobre a Lei do Tempo, um livro que foi o que mais, assim, tipo, me levou a lugares, me levou a ver ET, literalmente, num momento que eu nunca tinha conectado com nada sobre isso, foi o livro da Rainha Vermelha, que é meio que ela conta a história sobre a visão dela, né? Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Maravilha. Recomendo. Pronto, Elis. Já tem mais um livro para ler e sua cabeça fazer. Puf, explodir. Nossa, não. Maravilha. E aí, A mano? gente gosta, a gente da onda da semente, a gente precisa disso. Exatamente, exatamente, Paloma. É porque tem esse senso crítico, se não alimentar, sabe? Por mais que a outra pessoa diga e que a gente até veja, faz sentido. Mas se não partir de dentro, não satisfaz. É, sim, é assim. É assim. Exatamente. E Mari, Oi. O meu é o livro que eu acredito que todo mundo tem que ler, é um livro que se chama A Mandala do Ser, que ele foi escrito, na verdade, ele ensina uma técnica de reprogramação mental que se chama Mandala do Ser. E, essa técnica é a técnica mais simples da PNL, na minha opinião, que é a programação neurolinguística. Só que ela é tão complexa, né, que ela fala sobre o começo de nós mesmos, para a gente voltar para o início, né, que é o que a Elis perguntou lá, qual seria um livro para a gente começar a ler. Eu acho que esse livro, ele ensina, assim, a complexidade de como nós somos, e aí culmina nessa técnica, que é muito simples mesmo, muito simples, assim, que a hora que eu vi o livro tem 300 páginas, para explicar uma coisa assim que você demora 2 minutos para fazer a técnica. Ela é muito completa, sabe? E ele passa por todos, né? O que é o nosso início, onde que a gente começa e como que a gente se integra com o todo, passa por como os outros nos veem, como a gente se vê. Então, ela é muito. Esse livro para mim é minha Bíblia. Eu gosto muito dele e eu acho que é obrigatório, assim, falar, ler sobre ele. E um outro livro que eu gostei bastante, que eu gosto muito de misturar livros técnicos e com livros mais espirituais. E o livro Sapiens, não, Sapiens não, um livro que chama O Andar do Bêbado, ele fala sobre como o acaso governa as nossas vidas. E ele prova matematicamente, né, sobre isso. Então, esse livro é maravilhoso também. boa. Gostei. Tá vendo? Elis, você está anotando, não? Na onda encantada da semente aqui, trazendo bons livros. E aí, Roberta? Estou, estou anotando tudo. Vou ler todos. Muito bem. E aí, Roberta? Bom, primeiro dar parabéns para Elis, né? Que eu entrei atrasada, mas parabéns duplamente, que auspicioso, né? Que aniversário e aniversário, fechando esse giro de 52 anos. Então, nossa, bênçãos infinitas e uma honra estar aqui com você hoje, recebendo sua energia, te ouvindo e obrigada por você estar aqui. Que Eu muito bom. eu estou fechando a câmera porque eu estou justamente comendo. Olha que eu dando. Ah, eu quero! Fazendo inveja na gente. Não, aproveita seu bolo, muito bom.
Nossa, livro é difícil, né? São tantos maravilhosos, mas assim, o livro da minha vida mesmo, que marcou minha trajetória, sem dúvidas, é Cartas de Cristo, né? Eu acho que ali tem uma. Tem. Tem o que a gente, né? Se a gente estudar mesmo ali, ler com presença e praticar aquilo ali, acho que é uma grande chave, né? E eu, guerreira, amo o Bhagavad Gita. Para mim é né, o guerreiro Arjuna é né, o meu ideal, assim, é muito lindo. E os quatro compromissos. Acho que é uma leitura simples, fina e muito essencial para os dias atuais, assim. Então, de um foram três, mas eu acho que são, né, dentre tantos, os meus favoritos. É bons conselhos de uma guerreira cósmica, viu? Essa aí gosta de ler, viu? Sem dúvida nenhuma. Eu vou trazer meu livro. Eu trouxe o Evangelho de Tomé como una referencia, ¿no? De Humberto Hoden, ¿no? Con comentarios de Humberto Hoden, que es un libro que cuando Mestre Zé da Luz le llega a cada sesión que nós abrimos con una pasaje de él, con el nuestro estudo. Faz 13 anos que a gente vem estudando ele. Então, um por um. Eu já gravei tudo, está no YouTube, na playlist, já gravei tudinho. Inclusive, eu fui para a Índia, no túmulo também. Estive na Itália, no túmulo também, que eu não sabia. No dia de São Tomé, eu conheci um italiano na igreja, na Porciúncula, a igreja, a última igreja de São Francisco de Assis. A gente começa com São Francisco e termina com São Francisco. E eu estava lá no dia de São Tomé. E aí aparece um senhor e ele me falou, não, São Tomé está aqui. Na Itália está, não, está na Índia, está aqui que eu nasci na cidade do teu corpo, Tomé. E aí ele me levou em Ortona, né? Então, quer não, eu tenho um estudo fino. Porém, há um livro que Ana, eu, Roberta, se tu ler ele, tu vai colocar ele na frente de todos, que se llama Ana, la abuela de Jesús, avó de Jesús, que después vou passar para ti, que é um livro que una medium canaliza a Ana, la abuela de Jesús, y ahí le conta desde o início, antes de ela escolher o corpo para encarnar, sendo ela na verdade é o princípio do projeto Jesus de Nazaré. O início, é o início. E aí vai narrando tudo. Aí tem o momento da concepção de Mãe Maria, quem se manifesta, as egregoras egípcias, todo o estudo fino, fino, fino das escolas iniciáticas mais altas. Só para quem pode. Para quem não estiver no poder de ler esse livro, a cabeça explode e vai assim, não, heresia. Aí, mas para quem estuda esse livro vai mudar tudo. Hum, Coisa de Nanã, Senhora Santana. Eu quero. Até que sim. Bom, minha gente, no dia da ascensão de Mãe Maria, merece essa frequência. Para mim é de todos. Eu amo todos os livros espirituais dos mestres, não? Como Bhagavad Gita, sem dúvida, todos eles são os livros que transcendem o tempo, transcendem o tempo, transcendem as limitações aqui. As palavras dos mestres, elas são eternas. As palavras da verdade, elas são eternas. Todas as palavras do Cristo, Jesus,
pode utilizar agora, 1000 anos atrás, 1000 anos à frente, que elas são, não são passageiras. Já as palavras da Bíblia são passageiras. Se nós tomamos o Velho Testamento nesse momento, nós vamos ter guerras e dor. Temos que prestar atenção, porque o Antigo Testamento é o Antigo Testamento. Se a gente quer se reger pelo Antigo Testamento, vai ser de guerras, vai ser de violência. O Cristo chegou para trazer nova lei, para amar ao próximo, amar o inimigo, acolher a todos, respeitar a todos. É bem diferente. Então, as palavras do mestre, elas prevalecem. Então, não é, aí uno tem que examinar. Por isso, só o exame consciencial é que salva, né? Jesus que salva, não. Senão já está todo mundo salvo aqui, né? Aceite esse Jesus, está salvo, não. Isso é safadeza, sem vergonhice. Esse, examine a consciência, faça sua mudança, assuma o seu lugar e vai passando passo a passo, se melhorando. E um dia estarás num bom lugar, né? Por aí. Bom, minha gente, já já vai acabar de novo essa live. Me parece que já não sei se já está com até 3 minutos e pouco. Passa 40 minutos, passou rápido mais nessa hora. E simplesmente Aí agradecer. É, complemento, complementando o que você falou, se tiver num bom lugar, vai estar num bom lugar. Se a gente está num bom lugar aqui agora, num bom lugar interno, né? Num bom lugar é dentro o da único gente. lugar. É o único lugar. Com certeza, a gente saindo do corpo, a gente também vai continuar num bom lugar, né? Então, também Vai vai para dentro depender. mesmo. Vai depender. Porque o corpo é uma boa prisão. O corpo é uma prisão misericordiosa que nos dá tempo de pensar, de examinar. Porque se não tiver corpo, você vai por pensamento e à vontade. Então, se a sua intenção está perturbada, está doentia, se o seu pensamento todo o tempo é sexual, você vai parar num lugar sexual e você não vai conseguir sair. Aí você é aprisionado nesse corpo físico que lhe dá tempo de pensar. Estou tão devagar aqui, estou tão O devagar, corpo é um presente. exatamente. E aí isso nos auxilia a poder examinar melhor a consciência e poder fazer a mudança necessária. Aí vamos aprendendo. Pois é uma grande escola, abençoada escola. E aí a gente vai aprendendo e vai se melhorando. E aí, de novo, um bom lugar só existe dentro da gente. Por isso que você tem pessoas que estão no melhor lugar do mundo, com riqueza, com comida, nunca faltou nada, mas se suicida, é ignorante, trata mal as pessoas, porque dentro dele está mal. E tem pessoas que não têm materialmente nada. Nem dentes tem para comer comida, mas dá um sorriso e dá um bom dia que destroça qualquer ser humano, porque ele está bem com ele. Então ele está bem. Quem está bem dentro de si, está bem em qualquer lugar. Quem não está bem dentro de si, não tem um lugar que a pessoa possa estar bem. Então existe só um lugar em si. Isso é o que é. E a semente nos leva a esse lugar, né? Dentro da gente, não? Sem dúvida. Pronto, pode passar a voz aí para agradecer, viu? Para a gente fechar, acho que temos 1 minuto para agradecer. Eu acho que a gente vai fazer um agradecimento coletivo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. E parabéns, Elis. Feliz que aniversário, Liz.
Obrigada. Eles, quando foi um para eles, gente, a semente magnética, foco, achei. Arro. Ah, feliz onda para todos, Feliz imaginando, onda. agradecendo ao poder superior e essa semente sagrada, a todos os seres de luz, por todo o amor que sempre é Uhum. derramado e abençoado em todos nós. Luz, paz e amor para todos e até a próxima. Vamos ver quando finaliza. Gratidão. Gratidão. Continu- Continuando aqui gravando novamente. Bom, agora vou. Teria que entrar agora a nossa querida Estrela, mas como a Estrela não entrou, eu vou perguntar para Mari. Vou te passar para tu, Mari, a palavra. ¿Quieres conversar sobre cómo tú ves esa onda encantada, cómo tú ves teu selo, cómo tú ves essa energia? Eu vejo a única da semente como ela é ela é um fechamento, né? Que ela tá ali, começa lá na serpente, com 10 portais de ativações, e aí a gente vai, passa por dentro da coluna mística, né? A gente inicia a serpente se conectando para dentro, entrando para dentro de nós, e aí eu vejo como a onda da semente sendo o florescimento que é como você falou, como São Francisco, né? Que a gente vai se doar, né? Quando você olha uma árvore, ela no florescimento ela abre as flores para que ela seja polinizada, para que as sementes sejam levadas para longe, né? E esse legado dessa árvore cresça, né? Então ela tenha novos frutos, novos filhos. Então, assim, é como é, se no final da semente a gente tivesse terminado de fazer o nosso trabalho interno e agora a gente soltou para o mundo. E é isso que vai levar o nosso legado, vai levar a nossa vida para frente, é o que vai fazer com que tudo que a gente queira, que a gente trabalhou ao longo de todo esse período, seja realizado e tenha um propósito, né? Que tenha, que viva o propósito de florescer, né? Ajudar outras pessoas também. E eu sendo o selo da águia, eu vejo que na minha vida, quando eu conheci o meu Kim, o que me chamou a atenção foi que eu pensei, cara, eu já vivo o propósito. Isso já veio uma resposta, assim, muito que eu já achava que era isso mesmo, mas que na hora que eu vi, eu pensei, é verdade, assim, a gente não tem que procurar o propósito. A gente já vive, já está nele, a gente tem que abrir os olhos para enxergar. A maioria das pessoas já vive o seu propósito dentro, né? O meu trabalho com desenvolvimento pessoal é o quê? É fazer as pessoas enxergarem além do óbvio, além do que elas já estão vendo, enxergarem, voltarem o olhar para dentro de si mesmo. Então, e é o que a águia pede, né? Para que a gente seja também criativo, para que a gente é, consiga fazer fazer a vida ter mais sentido, né? Então, e no tom da cooperação ainda, que é o tom cristal, que é coletivo, assim, eu vejo que tudo que eu já fiz sempre volta para o coletivo. Às vezes eu começo fazendo uma coisa para mim, e a hora que eu vejo, já estou fazendo para um monte de gente. As pessoas me veem fazendo e querem fazer também, me perguntam como é que eu fiz e tal. Então, eu sempre fui voltado para esse coletivo, mesmo sem muita intenção. Então, eu vejo essa onda da semente como esse final do trabalho, assim, como se fosse, a gente pulou uma etapa, fechou essa etapa
de trabalhar internamente para a gente ir para fora. E, e o meu selo, né, o meu selo da águia no tom cristal me ajuda a entender para quem é essa pessoa, quem são as pessoas que vão receber tudo isso que foi feito na onda da semente. Então, eu acho que é isso, assim, assim como eu vejo a onda da semente e o meu selo. Y estaba pensando aquí en cuanto te oía hablar, ¿no? Porque a águia é análoga, ¿no? Da semente, não é? E que Sim, interessante, não? Porque eu vejo assim, a semente, ela tem uma microvisão, eu vejo assim, não? É como que as pessoas que eu encontro de semente, não é? Elas, uma grande maioria gosta de fotografia e a fotografia que gosta são as microfotografias, onde elas conseguem enxergar o mundo em, em um micromundo. Eu tenho vários amigos que são sementes e me mostram isso, não? Muitas vezes acontece isso, assim, que eu fico assim, olha só que olhar, esse hiperfoco que tem. E ao mesmo tempo aí tu, como a águia, que a águia exatamente é aquela que voa e que consegue ter uma supervisão, que consegue ver tudo lá do alto, não? Ou seja, consegue integrar tudo, não? E é nessa visão também de poder acolher todo mundo, não? É bem interessante, não? E logicamente a visão da águia, não? Todo o que tu estava falando, para mim é bem representativo, não? Dessa águia cristal mesmo, não? Como tu trabalhas, esse desenvolvimento e tudo, não? E a própria semente é um desenvolvimento, não? A semente é um sim, desenvolvimento humano, não? Nós todos somos sementes, não? Tem um mestre espiritual que diz: os senhores são atualmente sementes, mas potencialmente árvores. São, nesse momento, são atualmente seres, potencialmente Cristos, também, em um ponto. Não? Ou seja, todos chegaremos num grau crístico, não? Esse processo evolutivo dos seres, talvez não nessa encarnação ni tal vez na outra e tal vez na outra. Ou sim, quem sabe, não? As suas palavras, quando estava falando a questão do propósito, as suas palavras, elas chamam também essa energia, não? sim, Né? Aí vem os estudos finos. E estudo fino, eu vejo isso, não? Um micro e um macrocosmos, não? Como a gente tem que ir para o micro e tem que ir para o macro. Uma vez dentro da compreensão do que é, não começa assim, o tempo ele não tem nem passado nem futuro. Fala até os antigos, não? Pronto, estou com o estudo do Evangelho de Tomé e no Evangelho de Tomé ele fala, não, que tudo é simultaneidade. Todas nossas encarnações, todas nossas experiências encarnacionais de todas as existências, elas estão acontecendo agora, ao mesmo tempo. É um só. E aí, a partir disso, que tem várias escolas que falam exatamente isso, não? Somente que para poder perceber isso, tem que ter um grau de desenvolvimento consciencial alto, para poder ir acessando essa linha de tempo e tudo o que está acontecendo. E aí, um dia, olhei assim e disse assim, tá, então se tudo é um só e o tempo é, então, em algum ponto, eu já sou um Cristo. sim, Em algum ponto já é. Agora, e aí? Em um ponto tem tudo. Tudo o que precisar já tem. Ou seja, o acesso dessa informação já é. Ela já está aí. Agora tem que acessá-la, não? E isso eu acho incrível porque a semente é isso, não? Na semente tem sim. tudo. Tem tudo. Potencialmente tudo. Pode falar se quiser. Aproveita aí que somos poucos hoje. É, não, é muito legal, assim, a lei do tempo.
principalmente, né, essa contagem dessa forma, porque nos coloca em harmonia mesmo com a natureza, como a Roberta falou, que a gente é um só, a gente está integrado, sabe? Eu acho que aquele filme do Avatar, eu acho que ele demonstra muito bem, O né? quê? O filme do Avatar, Sim. né? Ele demonstra muito bem como é, assim, e quando a gente tem, quanto mais a gente volta a nossa consciência para isso, para o integral, maior é a nossa intuição, maior também é a nossa capacidade de acessar as outras camadas do tempo e entender. Por exemplo, da forma como eu trabalho, eu faço o seguinte, vamos dar um exemplo assim. Vamos supor que eu tô que eu procuro um coach, né? Porque eu tenho um projeto que eu não vejo que não tá andando para frente, que não tá florescendo e tal, que não tá indo. O que seria a onda legal de trabalhar? A própria onda da semente. Mas eu já sou semente, eu já sou da onda da semente. Então, somando, né, a minha onda, a 12 mais 12, né, seria 24, nós temos 20. Então, eu vou trabalhar a onda 4. Qual que é a onda 4? É a onda do Sol, né? É do Sol, né? Que é a clareza. Porque às vezes eu não estou vendo florescer, mas está, porque tudo está acontecendo. O que me falta é enxergar que está indo, que as coisas estão indo. Eu preciso ter essa abertura de olhar, essa abertura essa clareza dentro de mim de que o que eu estou fazendo faz sentido. Então, assim, eu acho que as respostas já estão todas na lei do tempo. Basta que a gente abra os olhos para conseguir ver isso, né? E, assim, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais claro quando você simplesmente passa a sentir ao invés de ficar pensando demais com as coisas, né? Então, quando você sente que isso é o caminho certo, você sente que você tem que fazer, então faz. Não tem, às vezes não tem lógica, às vezes não tem, não tem muito sentido financeiro, às vezes não tem. As outras pessoas vão falar que é loucura, mas se você está sentindo, tem um ganho. Tem que estar, é para ser. Então, a lei do tempo, ela nos dá essa permissão que o calendário gregoriano não dá. Eu vejo muito isso. Boa. Gostei. Gostei da águia falando dessa maneira. Vou passar a voz para a Roberta. Eu vou depois passar para a Paloma. Bom, eu acho que pegando gancho já na fala de vocês, eu vejo que é muito isso, né? A semente, ela tem todo o potencial, né? Ela tem toda a informação, mas a gente precisa trabalhar, né? Precisa focar para esse florescer acontecer, né? Porque por mais que ela tenha ali tudo, se a gente não regar, se a gente não nutrir, se a gente não cuidar, ela não vai florescer, né? Então, eu vejo essa onda como o convite do reconhecimento do potencial, né? Acima de tudo, espiritual mesmo. Acho que quanto ser humano, qual que é o florescer mais elevado que pode existir, né? A consciência crística. Então, como trabalhar esse Cristo que eu sou, essa Crista que eu sou, né? E aí cada selo vai falando, né? A luta pela sobrevivência, né? O controle do instinto, o serviço do enlaçador de deixar morrer, né? Nenhuma semente. É muito bonito isso da semente, né? Porque para ela ser, ela tem que morrer, né? Para ela florescer, né? Essa morte que existe da semente, dessa quebra da casca, eu vejo muito a coragem mesmo dessa onda, talvez não sei se fale com o meu selo, mas eu vejo dessa coragem
de ir para dentro de algo tão imenso, né? Imagina uma semente indo dentro da terra, um negócio desse tamanhinho indo lá dentro e quebrando a sua casca, né? E indo, quanta coragem existe nesse processo, né? Então eu não vejo como uma onda fácil. É, né, toda essa leitura do 144 dos portais de ativação galáctica, me remetem muito ao espiritual mesmo, né? Não, eu não acho que seja um florescimento de um trabalho que já foi feito, pelo contrário, acho que é o florescimento de um trabalho que há de se fazer, né? Tipo, é isso ela já tem ali dentro dela e agora, a partir desse momento, eu tenho que focar nesse florescimento, né? Então, cuidar para que isso aconteça. É, do, do, to- do, da ONU trazendo para mim agora, eu acho o tom cósmico bem desafiador, né? Emotivo, intenso, sinto tudo muito e sinto esse lugar. O que é, né, essa transcendência, como fazer alçar esse voo, conectar, né, ser essa 13ª, assim. E o guerreiro também, né? Não é Eu acho que o guerreiro é isso, né? É trabalho, é vamos lá e vamos, e muito fácil cair é, num desgaste, né? Desse guerreiro, de tanto questionamento, de tanto trabalho, de vamos, e eu sempre tive essa energia muito forte, né? Engraçado, as pessoas me chamavam de guerreira, você é mó guerreirona, e passando muita coisa, enfrentando muita coisa, e quando eu comecei a estudar a lei do tempo e entrar em contato com isso, foi me acalmando, eu fui conseguindo, ao invés de ir pra luta, eu fui conseguindo. Vamos, sabe? E fui entrando numa outra frequência do que é ser essa guerreira, né? Porque era muita luta, a guerra. E depois que eu fui conhecendo a harmonia da lei do tempo, a presença do tom cósmico, né? Tipo, eu fui entrando numa outra leitura e ainda tenho tanto a construir, né? De ser, de fato, essa guerreira cósmica, mas acho que. Vou entendendo um pouquinho mais da presença para trabalhar de fato esse florescimento, né? Mas eu acho que eu vejo como trabalho mesmo, trabalho, bora trabalhar. É, é uma energia fortíssima, não? Já o tom cósmico, ele é fortíssimo. Eu tenho um filho e um pai. É como se tivesse dois pais, mas o meu pai é cósmico, um macaco cósmico, e um dos meus filhos também é lançador de mundos cósmicos. E, Parte da minha família. e não param, viu? E eu sou dragão, então somos toda a minha família, olha só. Realmente é assim. Dá para saber quando estão acordados e dá para saber quando estão dormindo. É evidente, é evidente. Mas eu fico pensando, um guerreiro cósmico, não? O quanto de informação se passa na cabeça desse guerreiro cósmico, realmente, não? Porque é muita informação. E assim como também tinha que ser assim, porque a semente, não? A semente já é, não? A semente é aquele florescimento, aqueles seres, não? Dessa onda que imagino que todos vocês devem ter milhões de ideias, não? Brotando todo tempo. E, meu Deus, é o que diga. É o que diga que eu entrei agora, esse ano para mim foi do macaco magnético, não? Que estou atravessando. E ele brincou comigo bem bonito. E ele brincou para mim com a semente. Porque eu pensei que botei para criar projetos e depois vi outras possibilidades, criei mais e depois criei mais. Ou seja, eu fiz tudo o que não era para fazer. Eu dispersei muitíssima energia, assim. Soltei semente para todos lados e depois não consegui cuidar delas esse ano. Assim, dije, meu Deus, isso é preciso focar, meu filho. Que imagino que a onda encantada da semente, não, vocês podem bem passar por isso, não tem muitas ideias, muitas, muito, muito, porque é incrível, não? É incrível, eu particularmente tenho isso, não? É altamente criativo
E é para fazer o bem ainda mais. Aí não me dá tempo, não me dá energia, não sei. Quase a vezes que não durmo. E ainda não durmo e ainda querendo fazer muito mais. E querendo fazer mais. Olha só como é a semente. Aí imagina um cósmico, um guerreiro cósmico se questionando todos os projetos, todas as possibilidades, e que não pare, que não pare, que não para. E ainda sentindo que está fazendo pouco, não é não? É perfeitamente isso. É muita ideia, muita coisa, né? E acho que é isso mesmo. Claro que não à frente, mas assim, do meu núcleo de pessoas, né? Assim, eu vejo que é umas ideias que as pessoas não conseguem acompanhar. Falo, Roberta, né? O povo chama Robrisa, a Roberta viaja. E aí eu falo, não, vamos fazer isso, e se a gente fizer aquilo? E aí eu ligo. Pego todos os conhecimentos e aí misturo e coloco tudo junto. E vocês não estão vendo? Não, não estão. E ali, dali a pouco, todo mundo, ah, mas não sei o que. Eu falei, pô, mas eu já tinha falado isso lá atrás. Eu tinha feito isso lá atrás. E sinto que é isso, né? Me sinto sempre incompreendida, porque tento Imagina. mostrar e parece que as pessoas não estão vendo aquilo que eu estou vendo. Trazer um pouco da área, né, que me influencia também, desse lugar de cima, aí vai vendo e vai querendo pegar ideia para colaborar, mas parece que as pessoas estão nem chegaram naquelas. Então, eu sinto essa intensidade, isso cansa, é difícil, né, focar, às vezes é um desafio trazer qual que vai ser o do momento, qual que é o projeto do momento, né? Não me aquieto, tenho trabalho três turnos e vai muito isso, né? Mas é muito essa coisa dessa sensação, né? Mas vocês não estão vendo isso que eu tô vendo e depois, só muito depois que sinto que as pessoas vão ver, né? É, esse ciclo, você estava falando, né, do seu ciclo passado, assim, eu vou aniversariar domingo, né, então eu vou entrar nessa onda agora no Enlaçador. Então, tá fazendo um rebuliço muito grande, assim, né? De falar, nossa, como servir a minha onda no meu grande desafio, que é o enlaçador, porque é mesmo, né? Um desafio dessas. é, Enlaçar as oportunidades de tudo isso que eu tô vivendo e desapegar, enfim. Mas é isso, eu acho que é intensidade, mas muita beleza, assim, de ver esse potencial, de falar, esse norte, né? Falar, cara, eu posso chegar, ó, Sim. mais, e aí quando chega, fala, não tem mais pra chegar. É isso, uau, e vai, isso é estimulante mesmo, mas teórico, fala, ai, socorro. E, estou falando assim, ¿no? Essa imagem assim, vê assim, ¿no? Como que, como transcende essa onda com planejamento, né? Porque todos os projetos, quando consegue, porque por quê? Porque o guerreiro é o estrategista, e não é um estrategista do sentir. É o estrategista da experiência, de quem já caminhou, de quem já caiu, se levantou, de que aquela história de que sabe, mas o guerreiro tem um processo de aceleração da experiência de vida. Por isso que é guerreiro, não? Porque ele vivencia rápido. Embora demora um tempo a mais, mas ele é aquele que está vivenciando a experiência e aprendendo com a experiência. Por isso, quando tu fala, é que as pessoas não estamos vendo isso. Meu Deus! Meu Deus! Por quê? Porque é outro grau de aceleração. Mas aí quando tu falou assim, só pode transcender toda essa onda encantada semente, são com planejamento. Porque tanta energia, realmente, se uno vai cuidar de uma plantinha, se não tiver esse planejamento, eu particularmente, eu sou dragão, eu sou bom de plantar, mas para sustentar, eu tenho sérias dificuldades, mas porque muitas vezes eu estou em constante movimento. Então, todo o que planto eu vou viajar. Aí pronto, aí morre, não dá para
tenho que deixar para as pessoas. Aí nessa, pronto, tranquilo, eu faço. Cuido, levo daqui para lá, faço as coisas. Iniciador sou, mas de sustentação, sou com um grande planejamento, mas eu já vejo que a minha vida é movimento. Então eu já digo, bom, algumas coisas, por enquanto, pela idade que estou, pelo pique que estou, dentro do meu planejamento, ainda não. Embora que eu já plantei muito, já, já cuidei bastante, em um ponto. Tá? Maravilha, Roberta. Adorei. E ainda vou te falar um assim, que tem, na comunidade espiritual não, se manifesta um mestre de sete flechas. E uma das frases, não? Que nós constantemente trabalhamos com um plano aqui, com um plano de lá. E ele fala assim, não? Dice, primeiramente que sempre que chega, é de praxe, não? Que quando a pessoa chega do plano espiritual, não, não, espiritual tudo é, na verdade, na quarta dimensão, em outra dimensão, ou seja, fora, para além da terceira dimensão deste corpo físico, não, quando chega no plano dos espíritos, por assim dizer, né? Esse é de praxe, todo mundo fala, se eu soubesse que era assim, hubiese feito diferente. E aí ele fala assim, dice, um dia, quando vocês chegarem aqui, vão dizer, eu fiz muito pouco. Ele fala, faz essa fala. Quando vocês chegarem aqui, depois de toda essa experiência da terceira dimensão, que é uma experiência, não todos aqui estamos em uma pequena, breve, rápida experiência, que passa muito rápido. Cada um de nós olha a idade que cada um de nós tem aqui em Terra e olha assim e diz, passa rápido. Não parece, mas quando olha assim, diz, rapaz, já passou tudo isso? Né? Passa rápido, realmente. Aí diz assim, quando chegar aqui, vocês vão perceber que fizeram muito pouco. Aí pronto, aí para quem é o guerreiro cósmico, Deus. Oh, meu Deus! Eu também digo, meu Deus! E não, não se mexe, não para, eu. Ai! Mas bom, melhor viver assim, né? Agradecer a Deus a oportunidade de poder viver, né? E ser. Gratidão, Roberta. Ainda vou passar a voz se ainda temos mais uma temporada de idade aqui. Palomita, é contigo agora. Fale sobre a onda, sobre sua experiência. Só me veio de voltar aqui, lembrar, trazer, né? Que tudo é perfeito, né? Voltar a esse ponto Uhum. e que lembrar que os desafios eles escondem de fato os poderes, né? As grandes virtudes e que a gente não precisa ser bom em tudo, graças a Deus, né? É reconhecer os potenciais e focar em desenvolver eles, né? Outra coisa também é que eu também, assim, eu não sei se é uma coisa da onda, não sei. Eu tenho também essa ansiedade de alcançar por ser portal, de alcançar, de saber receber muitas coisas, alcançar e às vezes também me cobrar demais, né? Só A estrela. que É. é uma coisa de libertação, né? Nisso é um treino de libertação nisso também, né? De recordar que eu sou humana e que ser humano é maravilhoso, sabe? É uma, a proposta era prazer, era diversão. Por mais que tenham atropelado tudo, a proposta ainda é essa, né? É isso. A Roberta falou, me veio muitos insights, muitos insights. Minha filha é guerreira, planetária. Ela é maravilhosa. 1000 anos-luz na minha frente, sem comparação, sabe? Olha que legal, desculpa entrar, mas a minha filha é estrela.
Equilíbrio. Então, você é uma estrela mãe de uma guerreira e eu sou uma guerreira mãe de uma estrela rítmica. É. Eu brinco que eu pari minha própria guia, né? Porque ela realmente é o meu farol. A minha vida se divide literalmente antes e depois dela. São duas personalidades diferentes que eu encarnei na Terra. Aí, assim, o que eu ia trazer de desafio, né, é essa questão da dificuldade realmente de planejamento, de receber tudo muito, de ver tudo, saber que está tudo ali, que tudo é muito possível, mas essa dificuldade de focalizar, de ter clareza, de traçar um plano, de usar a inteligência, né, ter estratégia, é o desafio, assim. Porque a gente vive agora num momento de muitas possibilidades. O livre-arbítrio é uma desgraça, sabe? E eu sinto também que quanto mais a gente se entrega para ser de verdade, a gente vai perdendo um pouco dele, porque sempre que. Isso é uma bênção, né? Sempre que a gente foge do que é verdadeiro, do que está no nosso propósito, a dor também ela vem muito forte, sabe? Os sinais vêm cada vez mais fortes e nesse exercício muito profundo que eu tô há quase 2 anéis de desapego, desapego, desapego. Inclusive eu tô tipo 1 ano com desapego que eu achei que fosse uma coisa que eu nunca fosse precisar fazer, que é ficar longe, inclusive da minha filha, né? Eu tô 1 ano longe dela. Ela tá morando com a minha mãe e com os avós. E aí, depois que eu tomei essa coragem, assim, eu falei, caraca, agora nada mais me segura. Eu achei que fosse o auge do desapego. Só que, assim, ilusão minha, né? Porque eu fui vendo que, na realidade, ainda tô apegada a muitas coisas ainda, sabe? Que é muito mais profundo a coisa. Tu fala do desapego e os portais de ativação galáctica ele começa exatamente com o enlaçador de mundos elétrico, que se não me equivoco também é um Kim de Pacabotan, que está no túmulo de Pacabotan, me parece. Ou é um enlaçador lunar ou elétrico, um dos dois, não? Mas essa onda encantada começa no serviço e no desapego, né? Mas no começo do que tu... Serviço de desapego. É, Foi exatamente. o que a Roberta trouxe muito. É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho incessante. E também o que tu fala, não? Do deixar florescer, que também é perfeito, não? Do deixar que essa plantinha nasça, não? Tem uma frequência aí que o tom lunar, Assim, que é, nós estamos a serviço, né? De algo que, principalmente nós, da onda das sementes, não consegue enxergar, a gente só é que sabe que está a serviço, mas assim, está lá no escuro, então não enxerga na realidade, né? Eu sinto muito isso. Mas eu tenho certeza que está a serviço de algo muito maior, apesar de não saber a dimensão disso. eu vejo que todos estão a serviço. Essa é a Sim, chave, sim, sim, entende? Todas as ondas sim, estão a serviço. A serviço de quê? A serviço de sim. quê? Porque tudo, assim, tudo na Terra está a serviço. Aí você começa pelo catador de lixo. Aí deixa, mas ele não tem instrução. É, mas deixa ele de fazer o serviço dele para ver o que acontece. Não tem um que se salve. Que eu recebi justo um insight uns dias atrás, umas coisas que eu ouvi justamente sobre isso, que eu falei, caraca, realmente assim, e foi uma coisa que me ajudou muito a me libertar dessa ansiedade, dessa busca por perfeição, de lembrar que assim nós somos um ecossistema, né? Então assim, não existe certo ou errado, estamos todos realmente de fato a serviço, mesmo quando
quando faz doer, inclusive, sabe? Mesmo quando não é agradável, harmônico, estamos todos a serviço dessa transformação, né? Tudo, tudo precisa ser examinado. Sim, Sim. como o Cristo fala, é necessário que o escândalo venha a acontecer. A É verdade, isso é na verdade sim. Nós estamos a serviço de um jogo, né? Muito maior, né? De uma coisa muito maior que precisa e vai acontecer independente, É, é, né? é uma grande Isso. alquimia, é um campo de perfeição. É o primeiro serviço que você está aqui, que eu estou aqui, é para mim mesmo. Tudo é para mim. E para tu, tudo é para tu. Essa é Tudo é a para primeira mim. base. Mas E eu nós, entendo que e somos. esse mim, nós já somos o próprio universo, né? É, aí que vai. Mas aí, porque a informação, quando a gente fala que tudo está perfeito e tudo está, tem graus de compreensão. Tem um grau de compreensão. Então, se eu disser sim de maneira assim, eu posso dizer sim para aquelas pessoas que também estão fazendo guerra, aquelas pessoas que estão discriminando, aquelas pessoas que estão matando. Está tudo bem, está tudo perfeito. Eu entendo num grau consciencial que sim, que está tudo perfeito. Vixe Maria, está tudo perfeito? Discriminação religiosa, pedofilia, está tudo perfeito? Precisa Sim, ser sim, examinado dentro de um campo, entende? entende? Porque essas Sim, mas palavras, assim, claro só, que só, só não deixa eu é assim, terminar, só deixa eu sim, terminar, tá? Porque essas palavras, para quem ele não tem a compreensão, ela pode ser mal utilizada para ele fazer o que não é para fazer. E se eu afirmo isso, eu fico atrelado, está sujeito a pessoa ficar atrelada a essa mesma energia. Em algum ponto se sim, responsabiliza. Então, é um campo que eu olho assim, por isso, olha só a onda encantada da semente. Ela me convida a olhar com profundidade cada coisa, porque muito aberto ele pode ser altamente perigoso. É super fino tudo, é super fino, né? Me vem essas palavras para falar agora, sim, tá bom? Dentro do campo, né? sim, O campo sim, consciencial do entendimento. porque É. sim, Aí, por que exemplo, tanto veja, pode validar o mal, e também só para tipo assim, para ver se eu entendi o que você disse, né? Que essa pode ter uma interpretação de tipo assim, tanto para validar o, as desvirtudes e também ela pode acabar machucando muito aos que, né, aos que sofreram dessas desvirtudes. Uma ofensa, né, muito grande de quem não está com acredito, essa cura ainda, né? toda ação tem uma reação. Às vezes a gente faz o bem e é o mal. Às vezes a gente pensa que está fazendo o mal e o bem. É muito louco isso. É muito louco. É por isso que tem que aprender a observar tudo, examinar e nos tornamos cada vez mais conscientes. Agora, por exemplo, todo lo que tú Sim, trouxes aí do perfeccionismo é toda a estrela. A estrela que é assim. A estrela e o todo planetário são os perfeccionistas. E aí ele precisa entender que a perfeição está em tudo. Que o tudo, o tudo é todo é a perfeito. perfeição. Sim, Mas, aquela história, o todo é a perfeição. Mas cabe a mim, eu examinar, porque tudo, ele é a lei da energia, tudo é energia. Então, tudo ressoa. Então, o que é o que eu quero? É o dar e o receber. Então, digo, tudo é perfeito. Pode ser realmente perigoso, porque sem consciência, aí a pessoa pode achar que tudo é perfeito e que ele vai fazer. E no caminho da educação não podemos fazer isso, porque podemos assumir uma sim, responsabilidade. Isso é o que acontece, não? sim, Tá? Ele sim. vai fechar, acho que num minuto ela vai fechar essa live.
Eu vou, só vou entrar, vamos passar mais um link só para a gente fechar, tá, a live, porque ela vai fechar agora mesmo, nesse minutinho vai fechar aí, a gente vai